Vamos falar um pouquinho de Jair Bolsonaro. Vieram a público, né? Veio a público o sigilo dele, o quanto ele tinha gasto aí, feito de Pix para uma série de despesas, e eu fui apurar porque tinha uma bem interessante. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que apostou R$14 mil na Mega Sena do início do ano para cá. Mas ele ganhou apenas R$ 2.100. Depois que o seu sigilo bancário, né, veio a público na CPMI de 8 de janeiro, teve até reclamação do seu filho, Flávio Bolsonaro, de que isso foi um vazamento. Bolsonaro foi às redes sociais detalhar os gastos. Segundo ele, R$ 14.268 foram depositados por um sobrinho dele que trabalha numa lotérica na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. Esse valor foi depositado em 17 Pix diferentes. Bolsonaro disse nas redes que ganhou 2 vezes as quadras. Eu tive acesso aos bilhetes premiados. No primeiro, Bolsonaro ganhou R$ 1.224,32. No segundo, o ex-presidente, já está aí na nossa telinha para vocês, os bilhetes premiados de Jair Bolsonaro, tem até o nome dele ali em cima, ó, não desse, mas do outro Bolsonaro. No segundo, o ex-presidente conseguiu R$ 916,62. Os aliados de Jair Bolsonaro explicam que ele fazia apostas com múltiplos para aumentar suas chances. Vocês conseguem enxergar aí nos bilhetes que ele escolhia 7 números, quando é preciso acertar 6. Por isso, o valor de suas apostas são mais altas. Na Caixa Econômica Federal, as apostas de 6 números custam R$ 5,00, enquanto as de 7 números sobem para R$ 35,00. Ainda assim, Jair Bolsonaro jogou bastante para gastar R$ 14 mil na loteria. O ex-presidente afirma a seus aliados que joga sempre, que a Mega Sena acumula e que é problema dele o quanto que ele joga. Vamos agora para vamos falar um pouquinho disso com as minhas parceiras, Thaís Arbex e Tainá Falcão. Thaís, o quanto de constrangimento vai gerando para Jair Bolsonaro essas divulgações? Porque assim, ele está ficando acuado, né? Está acuado por diversas pessoas próximas que estão presas. Agora foi a vez de Silvinei Vasquez e vai saindo, vai vazando esse monte de informação. Aqui eu trouxe uma coisa mais anedótica, né? Ali o quanto ele fala que jogou na loteria e o quanto ele ganhou. Mas eu queria que você fizesse uma análise política da situação dele hoje. Raquel, o que a gente já disse isso essa semana aqui no 360. O que eu consigo enxergar sobre Jair Bolsonaro? É inegável que o ex-presidente tem um legado de eleitor, tem um apelo popular bastante expressivo, vide o resultado das eleições de 2022. Mas, pegando o gancho da apuração de hoje, da investigação de hoje, da operação da Polícia Federal de hoje, o que a gente consegue entender? Que o uso da máquina pública foi feito de maneira bastante ostensiva. Pelo menos é o que indica a Polícia Federal a partir do que a gente tem dessa operação da Polícia Federal que prendeu Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da PRF. Essa é uma das pontas. E aí eu retomo o que diz a Polícia Federal naquele trecho que eu li aqui. Ela junta todos os aspectos, todas as pontas que foram acontecendo durante os anos de gestão de Jair Bolsonaro para chegar até aquele momento de tentar interferir no processo eleitoral. Bolsonaro tem um legado, está inelegível, alguém vai ter que substituí-lo, e aí eu destaco uma frase de Ciro Nogueira em entrevista agora há pouco aqui no 360. Ele cita Tarcísio de Freitas como esse primeiro cara da fila para substituir Jair Bolsonaro. E não sei se todo mundo reparou, mas ele fala que é um cara mais de centro. Então, é a direita tentando um pouco
se distanciar daquele bolsonarismo raiz, como a gente acostumou a chamar. Achei muito interessante Ciro Nogueira falar isso, que eles agora, essa direita de Bolsonaro, talvez esteja tentando conversar com um cara mais moderado, uma pessoa que acena mais ao centro, que topa, inclusive, negociar com o ministro da Fazenda para não sair prejudicado o estado que ele governa. Então, isso vai dando um pouco vai mostrando um pouco o cenário no qual Jair Bolsonaro está colocado. Ele se reuniu essa semana com Ricardo Nunes. Qual é o desafio? O Ricardo Nunes tem que conversar com esse eleitor de Bolsonaro, mas ele não pode perder aquele eleitor de centro. Afinal de contas, em São Paulo, a gente sabe, mais no estado, menos na capital, mas São Paulo tem um DNA do PSDB muito forte, das gestões tucanas muito fortes, muito marcadas por essa coisa de centro. Então, esse é o desafio agora, imagino, mais para o Bolsonaro do que para o delegado dele, porque me parece que essas peças já estão encaixadas. E aí, e se ele não tiver relevância suficiente nas próximas eleições? Se os candidatos eleitos forem se agarrarem mais no centrismo de Tarcísio e de Ricardo Nunes, como fica o papel de Jair Bolsonaro? Acho que é isso que a gente tem que olhar a partir de agora. Não estou dizendo aqui de forma nenhuma, muito pelo contrário, que o bolsonarismo acabou, que Bolsonaro não vai continuar a ter força. Mas talvez essa força ela tenha que ser remodelada para ele conseguir continuar sendo um agente político importante, Raquel.